vamos para Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Cântico de Simeão. Teremos a continuidade dos estudos nesse evangelho tão precioso, Evangelho de Lucas, onde narra a história do Senhor Jesus, o seu nascimento, a sua vida e a sua obra, na ótica do evangelista Lucas, que apresenta detalhes e apresenta também a humanidade do Senhor Jesus, o Deus que viveu entre nós. Então diz a palavra, Lucas 2, a partir do 25 até o 35. Lembrando que eu vou fazer a leitura na versão Nova Almeida, então talvez ela seja diferente da sua, mas os irmãos vão perceber que ela é mais simples, e a linguagem atual, ela é de melhor entendimento. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Então, irmãos, nós temos algo maravilhoso aqui, esse cântico de Simeão. Nós já estudamos alguns cânticos no início do Evangelho de Lucas. Vimos o cântico de Zacarias, o cântico de Maria, mas agora nós temos o cântico de Simeão. E é bastante interessante esse cântico, porque Simeão, ele simplesmente é apresentado nesse capítulo, mas nós não sabemos a história de Simeão. Ele tem apenas o seu nome registrado em Lucas, no capítulo 2. Não se fala antes de Simeão e nem depois. É alguém que simplesmente surge no cenário, semelhante ao Antigo Testamento, onde Melquisedeque, ele abençoa Abraão e simplesmente não é mais lembrado, não é mais apresentado o seu nome na Bíblia. Ele simplesmente abençoa Abraão e sai. A mesma coisa nós encontramos aqui com Simeão. Ele entra na história de Jesus, de Maria, de José, abençoa essa família e simplesmente some. Não há mais relato da vida desse homem. Portanto, é um grande mistério. E Lucas, que é detalhista, ele não apresenta quem foi Simeão. Mostra alguns detalhes, ensina algumas coisas, mas nós não sabemos, irmãos, exatamente quem era Simeão. Notem que no verso 25, nós podemos perceber que ele era um judeu. Ele era um judeu, e um judeu de Jerusalém.
Então, um judeu de pedigree, um judeu que vivia na capital religiosa do mundo, alguém acostumado com a religiosidade, com o cenário do templo, com o sacrifício, com a adoração, com a majestade e com a grandeza do templo de Jerusalém, com a pompa e com a circunstância da religiosidade. Mas ao mesmo tempo, esse homem que nasceu em Jerusalém e provavelmente passou toda a sua vida em Jerusalém, não se encantou com a religiosidade expressa diante dos seus olhos. Ele se encantou com um infante, com uma criança que havia nascido recentemente, com a família que havia saído da Galileia, de Nazaré. E ele se encanta exatamente com a simplicidade. Era um judeu, mas ao mesmo tempo contemplou o Verbo de Deus, a encarnação do Filho. Visitou uma família recém-chegada em Jerusalém e foi completamente cativado por essa família. Portanto, era um judeu de Jerusalém. O texto também chama a atenção para o seu caráter, justo e piedoso. Ou seja, era um homem justo. A justiça apresentada se alinha exatamente à trajetória da justiça do povo de Deus na antiga aliança. A ideia de justiça, de justo, não se refere a uma perfeição moral de caráter, mas ao mesmo tempo uma vida que olha para a lei de Deus e tem prazer e satisfação nela. Ou seja, é alguém que desejava ardentemente a justiça de Cristo. Alguém que olhava para o Antigo Testamento e percebia a lei moral do Senhor, que apontava para a perfeição. E nesse sentido, a sua justiça se alinhava ao desejo de, nessa terra, ser fiel à revelação dada por Deus. Mesmo não conseguindo, ele expressava o seu anseio, o seu desejo de ter a justiça de Cristo na sua vida. Era um homem justo, mas também era um homem piedoso. Diz o texto, ele era justo e piedoso. Piedoso é exatamente aquela ideia de olhar para Deus e perceber o Deus que se revela. Piedade nas Escrituras é a resposta humana ao Deus que se revela, ao Deus que apresenta o seu caráter, a sua majestade, a sua grandeza, a sua santidade. E nesse sentido, a resposta do homem ao Deus que se revela é exatamente piedade. Ele era um homem piedoso. Note que justo e piedoso praticamente é a mesma coisa. É olhar para Deus e desejar ser igual a Ele. É buscar a perfeição, é devolver para Deus um desejo por uma vida piedosa, é não se conformar com o coração pecador, insano, traiçoeiro, mas sempre desejar viver Cristo na sua vida, diante da projeção em relação aos 10 mandamentos. Isso é muito importante, irmãos, porque quando alguém na antiga aliança, inclusive aqui, Zacarias também, Simeão também, quando eles olhavam para os 10 mandamentos e desejavam cumprir os 10 mandamentos, eles estavam anelando pela justiça de Cristo. Havia um desejo expresso de viver as pegadas do Senhor Jesus nessa terra. Então, olhando para a lei, desejando a lei,
Eles desejavam, na antiga aliança, uma vida semelhante à vida do Senhor Jesus. Então, Simeão era exatamente assim. É claro que ele estava com Jesus nos seus braços, mas ele anelava a justiça daquela criança que ele albergava nas suas mãos. Então, ele era justo, ele era piedoso, mas o texto também apresenta o seu ideal de vida. Ele esperava a consolação de Israel. Ou seja, ele vivia em profunda esperança. Ele conhecia exatamente a história do seu povo, a história de tristeza, de dor, de luto. Ele sabia muito bem a história da humanidade que se perdeu em Adão e em Eva. Havia necessidade de consolação, havia necessidade de redenção. Talvez a palavra teológica mais apropriada seja redenção. Vida plena, vida abundante, que é capaz de tirar do nosso coração as trevas, que é capaz de tirar exatamente a direção para o inferno e sermos consolados pela justiça do Senhor Jesus Cristo. Ele aguardava a salvação, aguardava a redenção. Havia uma necessidade profunda de Jesus Cristo nascer e trazer consolação para o seu povo, consolação para Sião, consolação para os eleitos de Deus. E ele desejava ardentemente perceber, notar a consolação. E notar a consolação de Israel, não de forma teórica, mas de forma prática, de forma tangível e palpável. Ele precisava olhar para a redenção. Então, ele vivia em esperança nessa terra. Provavelmente era um ancião, um velho, de idade avançada, já se ultimando, mas ele vivia por fé, vivia por esperança, vivia aguardando a visitação do céu na terra, a presença de Jesus entre nós. Então ele caminhava em fé, em esperança, nessa grande expectativa. Aqui nós temos, irmãos, na realidade, em Simeão, toda a esperança messiânica, desde Abraão. De Abraão a Simeão, os homens viviam em esperança, olhando para o futuro, olhando para os céus e aguardando a redenção, a salvação, a presença de Deus na terra. O que uniu o povo de Israel no Antigo Testamento, o que preservou esse povo foi a esperança messiânica. Foi isso que trouxe luz para o povo, vigor, encorajamento, esperança. E Simeão representa todo um povo. Ele aguardava a consolação de Israel. Lucas chama também a atenção para a sua força. A força dele era o Espírito Santo de Deus. Vejam algo bastante interessante. Nós vamos perceber em Simeão a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, preservando um povo, levantando a cabeça de um povo para olhar para o alto e esperar o Senhor Jesus com fé, com firmeza. Então notem, irmãos, que toda essa perseverança, que todo esse entusiasmo em relação a Simeão não foi produzido pelo seu coração, mas o Espírito Santo estava com esse homem, estava apresentando força para esse homem, estava dando esperança para Simeão. É isso que nós sabemos a respeito de Simeão. Sabemos poucas coisas, mas nós sabemos muito.
Em Simeão nós temos, irmãos, exatamente uma síntese da humanidade no Antigo Testamento, dos filhos de Deus, do antigo pacto, da antiga aliança. Então ele entrou no templo, percebeu Jesus e entrou no templo. Talvez seja um homem comum, homem da rua, um homem sem cargo, sem título, não era religioso, mas um homem da rua, normal, simples. Agora no versículo 26 e 27, eu faço questão de ler, vejam o que diz. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava. Então notem, meus irmãos, aqui algo bastante interessante. Lucas destaca a ação do Espírito Santo. Isso é impressionante, porque o Espírito Santo ele se destaca no cenário a partir de Atos 2. E você vai perceber que de fato Lucas, quando relata Atos do Senhor Jesus, o livro está cheio da obra e da dinâmica do Espírito Santo. Mas o que causa espanto e admiração é que ele fala do Espírito Santo antes mesmo da descida do Espírito Santo, antes mesmo da vida, da obra, da ação missionária de Jesus. Ele destaca o Espírito Santo. Então o que nós podemos compreender, nós devemos entender que Lucas faz questão de apresentar um novo começo para a humanidade, uma nova era, um novo horizonte, uma nova história, um novo princípio de vida. Notem que em Gênesis 1, nós temos a ação do Espírito Santo, principiando o mundo. E aqui nós encontramos a mesma coisa, logo no início, na encarnação do Verbo. Jesus Cristo estava aqui com um mês de nascido, e aqui o Espírito Santo novamente é trazido para nós, dando origem a uma nova história, a uma nova dimensão, a uma nova era, um novo princípio, onde nesse princípio Jesus Cristo será o agente de Deus, a luz do mundo. Então notem que o pecado trouxe destruição, o pecado arruinou o jardim do Éden, o pecado trouxe caos para a humanidade, perdição, mas agora o Espírito Santo é aquele que vai trazer novamente ordem para o caos, luz, a mesma luz que estava no princípio o Senhor Jesus, nesse mundo, refazendo todas as coisas. Essa ideia, quando Lucas apresenta a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então notem, irmãos, aqui, que o Espírito Santo, ele é completamente destacado. E eu chamo a atenção, antes de entrarmos no cântico, o versículo 28 diz: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... Tomou quem nos braços? Tomou o Senhor Jesus, o Eterno, o Criador do universo, o Todo-Poderoso, aquele que criou o universo, estava abarcado nas mãos de um homem simples, no templo de Jerusalém. Em Simeão, meus irmãos, nós podemos perceber todo o envolvimento da Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo movendo Simeão, o Espírito Santo com Simeão, Simeão se dirigindo ao templo, pelo poder do Espírito Santo, Simeão buscando o Senhor Jesus, o Espírito Santo dirigindo os seus passos, levando-o ao templo, para conhecer o Senhor Jesus. Nós percebemos Cristo contido
por Simeão. Simeão com Jesus Cristo nos seus braços, Jesus Cristo com ele, e nós encontramos Deus recebendo louvor de Simeão no seu cântico. Notem que nesse cântico nós vamos perceber que esse cântico ele é teocêntrico. Deus está sendo glorificado, Deus está sendo louvado. Quando nós olhamos para Simeão, irmãos, nós percebemos também que a ação da igreja é exatamente essa. É como se Simeão ele fosse o representante da igreja, queria nascer em Atos 2, a igreja cristocêntrica. Nós encontramos Simeão tendo o Espírito Santo ao seu lado, o levando a Cristo, e Deus sendo exaltado e glorificado. Exatamente a ação da igreja, o movimento da igreja, o nosso labor, o que nós fazemos. Nós estamos aqui, nesse lugar, e nós estamos aqui no templo, nesse prédio, com o povo de Deus, porque o Espírito Santo nos trouxe. Jamais nós iríamos buscar Deus, nós somos pecadores. Lá no Éden, o nosso coração foi corrompido, nós não sabemos mais onde está Deus, não sabemos mais onde está o lugar da adoração. O primeiro templo foi removido da terra, o jardim do Éden. Então alguém precisa nos levar a Jesus, e quem leva a Jesus é exatamente o Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui porque Ele nos trouxe, Ele nos converteu, regenerou o nosso coração, mudou a nossa perspectiva. Nós desejamos Jesus, desejamos Deus, é uma ação direta do Espírito Santo de Deus. Mas Jesus Cristo está no nosso meio. É exatamente isso que torna esse culto agradável, exatamente que torna essa reunião sobrenatural. Jesus está aqui no nosso meio, Ele vive com o seu povo, Ele não nos abandona, Ele está aqui. Nós podemos contemplá-lo pela fé, nós podemos vê-lo. E todo esse movimento da igreja é a promoção da glória do Senhor, a promoção da glória de Deus. Então a igreja do Senhor Jesus, por meio da obra do Espírito Santo, ela tem autoridade e poder para promover novamente a glória de Deus, por meio da adoração, por meio dos louvores, da celebração, do contentamento. Então nós podemos perceber essa perspectiva de igreja exatamente na vida desse homem chamado Simeão. Um homem simples, extraído da sociedade, não um homem poderoso, não um religioso do templo, mas um homem simples das ruas de Jerusalém. E aí nós olhamos também a nossa história. Nós somos pessoas simples, que Deus tirou das trevas, Deus tirou do caos, estávamos perdidos, desamparados, não havia nada em nós que pudesse satisfazer Deus, mas mesmo assim Ele nos resgatou, nos tirou das trevas e nos colocou nesse lugar. Então, nós percebemos aqui, irmãos, em Simeão, toda essa movimentação da igreja, na figura desse homem, um homem desconhecido. E o seu desconhecimento é tão somente para promover a glória de Deus, por meio de pessoas desconhecidas, tiradas das trevas, da solidão do pecado, da miséria humana, gente abandonada, ferida,
gente sem história, complexada, vitimada pelas opressões da sociedade, gente que não tinha esperança. Essa igreja do Senhor Jesus, que é retratada exatamente em Simeão. E nós vamos perceber, irmãos, que a partir do versículo 29 ao 32, ele começa a cantar, começa a exaltar, começa a glorificar o Senhor. Ele diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Notem que ele estava possuído pelo Espírito Santo, e ele faz uma oração, um cântico teocêntrico. Ele se dirige à primeira pessoa da Trindade. Ele agradece a Deus, porque Deus confirmou a salvação na terra, a visitação dos céus na terra. Ele disse: o Senhor veio, o Senhor de fato trouxe salvação. Eu posso perceber, eu posso enxergar, eu posso apalpar a tua salvação na terra. O Senhor foi fiel à tua palavra, e eu posso experimentar essa tão grande salvação. Além disso, irmãos, notem que ele diz algo bastante interessante no versículo 30, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Os meus olhos já viram a tua salvação, já contemplaram a tua salvação. Quando Simeão disse isso, é como se ele dissesse: está tudo confirmado, tudo apresentado, toda a expectativa messiânica se confirmou exatamente diante dos meus olhos. Todas as promessas apresentadas pelos profetas se confirmaram diante dos meus olhos. Eu contemplei. É a igreja dizendo: a salvação veio para nós, a salvação nos alcançou, ela chegou até nós. Nós podemos sentir a salvação, presenciar a salvação. Ou seja, a salvação é uma obra perceptível, não é uma teoria, não é uma abstração, mas a salvação ela é sentida por nós. A salvação se manifesta, nós podemos contemplar e nós podemos experimentar a salvação. Essa ideia, o menino Jesus diante de Simeão, nos seus braços, e nada poderia afastar a certeza dos seus olhos da salvação. Era uma convicção profunda, sem dúvida, sem receio. Ele estava com a salvação. Então a salvação, quando chega para nós, ela é sentida, ela é vista, ela se manifesta. Jesus começa a viver com o seu povo, e nós não podemos duvidar, não podemos jamais negar esse fato. Nós temos a experiência da salvação. Vejam, meus irmãos, que coisa profunda e maravilhosa. Simeão, ele teve a experiência da salvação. E todo filho de Deus necessita ter a experiência da salvação. Não pode ser uma coisa de ouvir dizer, uma experiência dos outros. Não pode ser uma narrativa, uma retórica. É necessário que você tenha a experiência da salvação. E a experiência da salvação se manifesta pela certeza de Jesus no seu coração, de Jesus na sua alma, mudando a sua perspectiva, mudando completamente o seu olhar, mudando a sua vida, as suas atitudes, as suas ações. Não adianta dizer: sou crente, frequento uma igreja, carrego Bíblia,
se não tem a experiência da salvação na sua vida, de forma absolutamente prática. Você tem a salvação nos seus braços, no seu coração, e essa salvação, ela é visível para os outros. Assim como Simeão, ele ergueu o Senhor Jesus nos seus braços, você ergue os seus braços e diz: eu nasci de novo, eu tenho Jesus na minha alma. A salvação, ela deve ser sentida, experimentada, não uma questão teórica, mas vivencial. É assim que a salvação, ela se manifesta. Veja o versículo 31, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. Isso é fantástico, porque nós sabemos, irmãos, que os religiosos de Jerusalém, eles achavam que a salvação era exclusiva para o povo judeu. Eles diziam, os religiosos do templo de Jerusalém, que a salvação não era possível para os gentios, para os publicanos, para os pecadores, e desprezavam os gentios. Mas aqui esse homem, cheio do Espírito Santo, ele estava dizendo que a salvação era para os gentios, para todos os povos. Não estava segregada ao povo judeu, mas para todas as nações, línguas, povos e tribos. Então notem que aquilo que foi tão difícil de até os discípulos entenderem, esse homem compreendeu plenamente. Estava dizendo: essa salvação não abarca apenas nós, judeus, não é apenas para Simeão, Zacarias, Isabel, José, Maria, mas é para todos os povos, e para a glória dos judeus. Isso é maravilhoso, porque nós cremos na salvação dos judeus, cremos que todos serão salvos. Paulo fala sobre isso quando escreve aos Romanos. Então, irmãos, esse homem era um homem especial, mas era um homem do povo. Era especial porque era um homem do povo. Não era especial porque era um sacerdote que estava no templo. Não era especial porque era um escriba, um doutor da lei. Era especial porque era um homem do povo, tirado das ruas, assim como todos nós, que foi contemplado com a salvação. E notem que depois de ele cantar, no versículo 33, ele se dirige aos pais, a Maria e a José. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele, ou seja, a respeito do Senhor Jesus. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Notem, irmãos, que Simeão abençoou Maria. Não foi abençoado por Maria, agraciado por Maria. Ele abençoou Maria. E Maria reconheceu a sua justiça e a sua piedade. Ele abençoou. E essa bênção é muito interessante. Nós não podemos compreender isso aqui no nosso português, mas é a bênção de Abraão. É a bênção de Abraão, Isaque e Jacó. A mesma bênção que os patriarcas promoveram para os seus filhos, nós temos aqui em Simeão, a bênção das bênçãos. É a bênção da igreja em relação aos perdidos que estão lá fora.
É a nossa oração de intercessão que alcança aquele que está nas drogas, aquele que está nas esquinas, sem esperança, sem paz, sem alegria. É a bênção da igreja. O que é a igreja? A igreja é uma bênção para os povos, é uma bênção para a humanidade. E nós encontramos essa projeção aqui, quando esse Simeão estava abençoando Maria e José. Maria estava no templo, ela necessitava apresentar o menino Jesus, estava sendo considerada impura antes de 30 dias, e significa, irmãos, que Maria teve Jesus de forma absolutamente natural. Saiu do seu ventre exatamente de forma natural o menino Jesus. A bolsa foi cortada, sangue foi apresentado, cordão umbilical foi cortado. Ela precisava de purificação. Por isso que ela só foi ao templo 30 dias depois. 30 dias. É a igreja com a bênção nesse mundo contaminado pelo pecado, de tristeza, de dor, de desânimo. E nós, igreja do Senhor Jesus, como referencial, como ponte, como seta que aponta para Cristo e traz bênção para a humanidade. Mas notem, irmãos, que as palavras de Simeão foram duras para uma mãe ouvir. Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Simeão apresenta os passos do Senhor Jesus, os passos difíceis do Senhor Jesus, a sua rejeição na terra, o ódio da religiosidade, a contradição viva, tangível, Jesus, a contradição céu e inferno, salvação e desgraça. Essa contradição estava na sociedade. O mesmo que salva é o mesmo que lança para o inferno. O mesmo que tem autoridade para nos levar para o céu pode enviar nossa alma para o inferno. Senhor Jesus. E notem que ele destaca também Maria. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. É por isso, meus irmãos, que eu sempre digo que ninguém terá um galardão superior a Maria. Ninguém. Nós amamos o Senhor Jesus. Nós amamos o Senhor Jesus. Muitos homens do passado amaram o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo amou o Senhor Jesus, deu a sua vida pelo Evangelho por Jesus, morreu defendendo a causa. Mas ninguém amou Jesus como Maria, amor de mãe, que viu seu filho sendo traspassado, caluniado, maltratado, rejeitado, surrado, vilipendiado, posto em uma terrível cruz, e ela não podia fazer absolutamente nada, só contemplar com o coração de mãe. Então Simeão diz que uma espada atravessaria o coração de Maria, diante da realidade cruel da vida do seu filho. Assim sendo, irmãos, nós temos aqui uma figura maravilhosa, ilustre, desconhecida, mas santa. Simeão, que representa a igreja, que tem como referencial de vida o Senhor Jesus, que desejou conhecer o Senhor Jesus, ou seja,
que apresentou que o desejo da sua alma é conhecer Jesus, e tendo Jesus, ele tem absolutamente tudo. Que nós possamos também viver essa experiência de Simeão e destacar o Senhor Jesus na nossa vida, não o nosso nome, não a nossa glória, mas o Senhor Jesus. Que não vivamos para nós mesmos, mas vivamos para o Senhor Jesus, em simplicidade de vida, adorando a Ele, vivendo para a sua glória, e que a maior satisfação nossa seja ter Jesus no nosso coração, na nossa alma. Esse homem morreu, e morreu feliz. Morreu em idade avançada, mas morreu feliz, satisfeito, pleno de graça, porque foi visitado pelo Espírito Santo de Deus. E você, que eu também sejamos visitados pelo Espírito Santo de Deus. Um dia nós iremos morrer também como Simeão, mas que essa vida tenha sentido no final da nossa história. E a vida só tem sentido quando nós temos Jesus no nosso coração, quando temos o louvor nos nossos lábios, quando nos movimentamos para a glória do Senhor. É isso que vai trazer sentido para a nossa existência, brilho para os nossos olhos. Que você possa, à semelhança de Simeão, cada dia mais evidenciar Jesus no seu coração, para quem está perto de você, para quem está longe de você, que você possa testemunhar: Ele me visitou, Ele me salvou. Eu posso contemplar a salvação na minha vida. Que Ele nos abençoe.